seguinte, cara. Eu conheci o Alfredo antes da EasyTax, na verdade. Eu trabalhava na Ortobon antes de eu criar a EasyTax, né? E aí eu tava lá no marketing da Ortobon. E aí eu precisava de alguém pra poder, cara, me ajudar lá em social media e disparar em meu Era fanpage na época. Fanpage. Eu lembro até hoje, chegaram pra mim assim, pô, tem um cara aí que tá querendo vender colchão na internet. Tipo assim, era uma parada muito louca, assim. Era tipo falar hoje assim, vamos vender um avião na internet. Era essa a proporção, né? Tá falando de 2009. A parada nem plataforma tinha, assim. Tinha que montar um time pra criar um site. Aí eu chamo a empresa do Alfredo, a gente terceiriza lá pra empresa do Alfredo. E eu conheci o Alfredo, na verdade, porque um dos e-mail marketing que ele disparou tinha erro de português, mano. Não, foi o post. O post teve um erro de, tipo, digitação ali. Tá. Cara, esse é um negócio que me deixa irritado, erro de português. Pra mim também. Nossa, cara. Aí eu liguei esculachando ele, mano. Ele ligou e esculachou a menina que tocava a conta ali, que trabalhava. E aí eu peguei e falei assim, meu irmão, o que esse cara tá achando que é pra esculachar a menina? A menina ficou mal e tal. Aí eu peguei e liguei pra ele, aí a gente começou a discutir, aí no final a gente acabou amigo da ligação. Aí ele, pô, então tá bom. Aí ele falou, então tá bom, então quando tu vier pra São Paulo, a gente, pô, troca uma ideia e tal, não sei o que lá. Eu morava no Rio, pô. É verdade. Morava no Rio. Não, mas tu tava começando já o negócio da Easy. Acho que você tava no negócio de evento da Easy que tava viajando. Pode ser. Aí ele falou, pô, quando eu voltar pro Rio, a gente marca de se encontrar e tal. Eu falei, não, beleza, fechado e tal. E aí a gente se conheceu lá. E aí na sequência a Easy explodiu. E aí eu acompanhava ele, virei seguidor do vlog que ele fazia naquela época. Vlogzinho. Que ele ia pros países, eu lembro até hoje, ele mostrando a dificuldade que tava sendo ir pra Colômbia, depois pra África do Sul. E aí, pô, eu como empreendedor ficava olhando aquilo e assim, mano, esse moleque tá vivendo o sonho, né? Tá levando pro mundo a ideia que ele teve no evento, assim, do aplicativo e tal. Então era o exemplo, assim. Aí eu me lembro que nesse rolo eu falei, cara, esse cara é bom, mano. Esse cara conseguiu vender pra mim que vale a pena continuar com ele. Falou, pô, ainda te ajudo e tal. A gente manteve contato e um belo dia ele começa a vir aqui pra casa porque ele ia vender a empresa dele pra Vetex. Eu já tinha vendido a minha empresa pra Rocket, que foi a empresa que chamou o Nardon pra trabalhar com eles lá. Eu falei, bom, já passei por esse processo, já me fudi nesse processo, by the way, eu sei como que os caras vão te fuder. Então, pô, vem aqui pra casa que eu vou te explicar, vou te ajudar e tal. E aí, pô, trouxe ele pra cá, apresentei pra minha galera, ele dormia lá em casa. Aí comecei a meio que auxiliar ali na medida do possível ele no processo de M&A com o Vetex. E o Nardon, o fundo que investiu na EasyTax é o mesmo fundo que o Nardon falou, chama Rocket Internet. Então a gente ficava no mesmo prédio. Eu e o Nardon eram os dois caras que mais trabalhavam ali, apesar da galera trabalhar pra caramba. Mas a gente se encontrava de madrugada, sei lá, 1h da manhã e tal, ia tomar uma cerveja e, pô, falar do dia aí, o que você aprendeu de diferente hoje, que tá sempre se reúne lá em casa. Quer dizer, agora que todo mundo casado quase não reúne, mas costumava se reunir sempre, pelo menos uma vez por mês, pra jogar pôquer. E aí eu meio que juntava essa galera. Então tem vários empreendedores, pô, que fizeram empresas bilionárias que saíram desse grupo ali e que nesse grupo os dois se conheceram, então virou essa simbiose ali, essa sinergia que acabou virando o G4 e um belo dia que eu tinha sofrido um acidente de paraquedas, eu quase morri. Peraí, conta essa história aí. Eu fui saltar em 2018, tava fazendo o AFL, ou ASL, sei lá. Essa história eu sei contar uma outra perspectiva boa. Tá. Não, a história é a seguinte, cara, eu errei... Eu sei contar a perspectiva melhor que eu errei E ele tava sozinho, ele tava saltando sozinho. Calma. Esse moleque... Não era salto duplo. É melhor ele contar e depois você corrige ou ele... Não, eu vou contar a verdade. Tá, conta a verdade. Esse moleque me liga na quarta-feira falando assim, irmão, porra, vou saltar de paraquedas final de semana. Falei, porra, irado. Tá. Aí ele viaja feriado pro interior de São Paulo. Na quinta-feira ele me manda mensagem falando, cara, a parada é muito maneira, o cara falou que eu sou muito bom, porra, acho que na sexta eu já consigo saltar sozinho. Eu falei assim, TG, essa parada não é mais complexa, não tem que fazer, tipo, X horas de aula, de voo. Ele falou, não, pô, a parada é super simples, é só abrir o paraquedas e tal, nos caras, o pouso que é um pouquinho complicado. Só abrir o paraquedas! Calma. E eu falei pra ele, eu falei assim, irmão, cuidado com essa parada, pô. Porque ele tinha vendido a EasyTax, a segunda tá vindo bem, eu tava vendendo a X-Tech, mas ele tava no momento de vida, pô, dois jovens com dinheiro que vieram do nada, sabe? Tava, tipo, a vida tava muito maneira pra essa parada. Cara, no sábado, a ex-namorada dele me liga falando assim, Alfredo, estão querendo amputar a perna do Thales. Falei, como assim estão querendo amputar a perna do Thales? Ele caiu no pouso aqui e tá com o osso quebrado, não sei o que lá, e estão falando que só dá pra amputar. Falei, não deixa amputar. Eu tô indo pra São Paulo agora, vamos trazer ele pra São Paulo. Pega o plano de saúde dele. Então, ele não tem o plano de saúde. Meu irmão, aí vai eu pra São Paulo, Barreto, meu irmão,
Comoção Valverde, todo mundo. Eu chego no hospital A melhor forma de conta é assim, cara, porque eu já quero saber por que ele... Como que o cara... Eu chego no hospital... sozinho, eu chego no hospital, esse moleque já tinha tomado a dose máxima de morfina, já tem uma confusão assim, causada. Aí ele vai, opera, faz as paradas, dia seguinte tá ele fazendo reunião de captação de investimento dentro do hospital com o time da Singu. Para. Tô te falando, Camisa, lá tem uma Camisa, que era... Agora, como é que o cara libera você pra pular sozinho? Não é assim, ele exagera. A história é a seguinte. Eu fiz um curso, só que um dia você forma. Em um dia? É, ué. Ó, e aí no dia só seguinte pular, você tá fazendo um dia saltos. Que é um processo que, cara, você vai com uma cordinha, aí tem um cara te acompanhando, aí você abre. Cordinha? Aí depois você começa a abrir você mesmo, paraquedas, só que... Foi um Você fez quantos saltos? Antes de soltar sozinho? Não, eu solto sozinho desde o primeiro, pô. Desde o primeiro? Claro. Mas Não você tem vai que com ser o cara salto do duplo? seu lado, tem uma fita Tá. que abre automático E e tal. o que deu merda, então? O pouso, velho. Porque o pouso você faz sozinho. O problema é sempre o pouso, né? Só que o problema é o seguinte. Eu só não saltei de novo depois disso, porque eu não sei o que eu fiz errado. Ninguém sabe. Não? Ninguém sabe o que Por quê? aconteceu. Porque ninguém sabe o que aconteceu de errado. Não é problema no equipamento? Não foi Não. problema no equipamento. Não? Ninguém sabe o que aconteceu de errado. Eu tentei fazer uma coisa a mais, tentei ficar espinando, não deveria, tá ligado? Mas só que, pô... A verdade vai aparecer. Esporte feito pra isso. Exato. Mas, assim, ninguém sabe o que deu merda. Eu só sei que foi uma fratura exposta. Então, quebrou igual um hashi quando quebra. Você bateu com força. Foi Ele isso? deve ter, Ele freado tentou a pousar 2 em metros pé de numa altura, velocidade. 3 metros de altura e Ele caiu. deve ter tentado pousar em com pé uma numa pedra. velocidade muito alta. Ah. Eu sei que deu uma merda muito grande, então, pô... Ou não freou, né? A real ou dois. pô, tem 3 placas de titânio na perna hoje e tal. E por que queriam amputar? Cara, porque deu alguma parada lá que eu não sei te explicar. É de com os sangue, negócio de veia, é, de caralho, sei. que teve um risco de amputação. E aí, cara, a minha ex-namorada da época, a advogada, falou, não, se for acontecer alguma coisa, não vai ser aqui, né? Vai ser São Paulo, vamos chamar lá a ambulância, vamos pra São Paulo, lá a gente resolve. E acabou que deu tudo certo, graças a Deus. Pô, dói, incha e tal, mas eu toco minha vida. Agora, nesse momento ali, e cara, eu sou um cara muito agitado hoje em dia, que tenho 39 anos. Imagina na época que eu tinha, sei lá, 20 32. e muitos. 32? São 7 anos É atrás. verdade. 32, é verdade. 32. Tá, mas beleza, era outra vida. 31. 31, era outra vida. Cara, eu. Um pouco mais complicado alinhar todo mundo. Então, quando você sai ali de 10 até 50 pessoas, que essa fase do 1 pro 10 é uma fase que no começo você era muito criativo. Agora você começa a precisar ter os primeiros líderes. Esses líderes precisam começar a gerenciar o time que está embaixo e você precisa começar a deixar de ser só criativo e colocar gestão na companhia. Porque se você só ficar criativo, o negócio não vai crescer da maneira que ele poderia. E daí você chega no 10, que é até 50 pessoas. Daí do 10 para o 40 é de 50 a 150 pessoas. Do 40 para o 70 é de 150 a 500 pessoas. Do 70 para cima é acima de 500 pessoas. E para cada fase dessa, você tem dores específicas de gestão, você tem dores específicas do time e da qualidade do time que você tem que ter. Você tem dores específicas do que você tem que mensurar no teu dia a dia para fazer o negócio dar certo ou não. E cada fase que muda, você também, como líder, precisa mudar, porque o que te levou até essa fase não é o que vai te levar para a próxima. E a maioria dos empreendedores vai aprendendo isso no tapa, no teste e no erro. E o que acaba acontecendo é que no G4 a gente traz essa metodologia para eles também e fala, olha, você está nessa fase. Quais são as dores dessa fase? O que você deveria fazer para passar dessa fase? Quais são as ferramentas que deveria utilizar? Qual o nível de granularidade que você deveria ir? Qual que é o tipo de time que você tem que ter para passar dessa fase melhor para outra? Porque eu já passei por isso em mais de uma empresa. Foi 1, 2, 3, 4 empresas, já fiz a mesma coisa. Então você tem um padrão que se repete em todas. Então os caras me enchem o saco que eu sempre falo disso, mas é padrão. E o padrão que se repete não só comigo, com todo mundo que já passou por isso, é fácil de ensinar da pessoa e falar, eu tô aqui, realmente eu tenho essa dor. Tá, mas como que eu passo para a próxima fase? E agora qual que é o meu papel de líder? Porque o papel muda, no começo você tá no operacional. Mas todo mundo tem que almejar passar para a próxima fase ou tem empresa que pode parar? Depende o tamanho da sua ambição. Tá. Se você é ambicioso, quer fazer o negócio crescer e etc, sim, você vai ter que ir melhorando. Se você fala, cara, a empresa... Eu discordo deles, tá? Eu acho que todo negócio Que bom. deveria ser um grande negócio. Peraí. Mas discorda em que parte? Eu vou explicar. E para isso eu vou usar Aristóteles. No livro 9 do Metafísica, o Aristóteles ele rege sobre Qual versículo? ato e potência. Então, pega essa. Tá. Você dormir pensando nisso aqui. Uma coisa não é o que ela é pelo que ela tem, mas sim pelo movimento que leva ela a ser
transformada de uma potência para um ato. Vou te dar um exemplo. Uma bolota, aquelas bolotas de carvalho, sabe aquela semente de carvalho? Sim. A gente chama aquilo de bolota, né? Aquele negocinho lá. Uma bolota, ela é um carvalho em potência. Sim. Mas se ela não for germinada, ela vai ser sempre uma bolota. Então ela não é o que ela é pela que ela tem. Ela é o que ela é pelo movimento que faz essa potência dela de ser um carvalho ser convertido em se tornar um carvalho, que é ser germinada, transformar numa muda, transformar numa árvore e se transformar num carvalho. Uma companhia não é o que ela é pelo que ela tem no balanço. Porque você pode ter duas companhias iguais, Claro. com o mesmo balanço, mas que são geridas de forma diferente, que a aula que o Nardon acabou fazendo uns pequenos ajustes de rota. Eu sou muito fã de relógio, tô vendo você também, tem muito bom gosto. By the way, bonito teu Rolex. Por que eu sou muito fã de relógio? Não tem nada a ver com vaidade nesse negócio. Eu realmente gosto da história por trás desse objeto, que é um dos objetos mais importantes da história da humanidade. No início do século XVIII, um carpinteiro chamado John Harrison, um baita empreendedor, desafiou toda a comunidade científica na Inglaterra naquele momento, que basicamente estava tentando resolver aquele que era o maior problema da história da humanidade, que era a capacidade de calcular longitude em alto mar. Por quê? O capitalismo existe porque a gente conseguiu criar rotas comerciais, Sim. né, em alto mar. E a marinha inglesa foi a principal e a primeira a fazer isso. Então, para eu conseguir ter rotas comerciais marítimas, eu precisava ter previsibilidade. Para eu crescer a minha empresa, eu preciso ter previsibilidade. Sim. Ninguém conseguia resolver o problema da longitude. Que a latitude, eu olho para o sol ao meio-dia e olho para o horizonte, eu calculo a latitude. E longitude? Eu não consigo calcular. Esse carpinteiro, John Harrison, através de um relógio, ele desenvolveu a metodologia para calcular a longitude. Quer dizer, a metodologia estava desenvolvida, mas ele desenvolveu um relógio, que é o primeiro protótipo chamou H1, que veio trilhar 30 e poucos anos depois no H4, que foi o primeiro relógio marítimo, de fato, primeiro cronógrafo marítimo com precisão em alto mar para que se pudesse calcular a longitude. Então, quando eu consigo ter latitude e longitude, eu consigo saber exatamente aonde eu estou. Logo, eu consigo criar rotas marítimas que eu consigo fazer correções de rota. Porque eu estou lá velejando, navegando, né? E eu estou navegando com o vento me puxa para um lado, me puxa para o outro, pega uma tempestade. E aí, aonde que eu estou? Diversas embarcações, está falando de milhares, se perderam, bateram contra as rochas, homens morreram de inanição em alto mar porque a gente não conseguia ter um mecanismo para me dar um input específico. É esse aí, ó. O H4 ali do John Harrison. E tem um livro que eu super recomendo para a audiência que gosta do tema, chama Longitude, da Dava Sobel. Um dos melhores livros que eu li na minha vida. O Flavinho do Relógios Mecânicos, um abraço pro Flavinho, o cara que mais entende relógio do Brasil, me indicou esse livro. Eu me apaixonei pela história e entendi que, de fato, isso aqui que a gente está usando, cara, isso é um equipamento científico que permitiu a humanidade evoluir, inclusive criar o sistema que tirou mais de 90% da população global da pobreza em 100 anos, que é o capitalismo. Olha que interessante. E aí, quando a gente faz um paralelo disso com as companhias, o G4 é essa bússola. A gente é o... Você vai bater no banco agora, vai tentar conseguir um empréstimo, você não vai conseguir. Vai, muito caro. O empreendedor pequeno não consegue. Não tem dinheiro para ele. Agora, com o Jura 2, que é o que o Bolsonaro fez, o melhor governo da história, né? Ele levou o juro para 2, primeiro governo desde a redemocratização teve superávit primário, né? O Brasil não ficou devendo, ele ganhou o dinheiro na gestão, né? Então, quando você tem um governo bom, como foi o governo Bolsonaro, você bate no banco, você tem dinheiro. Então, cara, você teve chuva de IPO no Brasil, nunca se teve tanto IPO na história do Brasil. IPO? Debenture. Lançar a empresa pública. Abrir capital. Abrir o capital da sua empresa, né? Então, você literalmente preparar a empresa para o mercado de capitais. Tá. Você teve muita emissão de dívida, você teve um boom de empreendedorismo, um boom de geração de emprego, né? Porque quando o dinheiro tá barato, ao invés de você, como investidor, que você é um cara muito rico, então você pega teu dinheiro, você liga lá pro teu banker, e aí ele fala assim, não, vamos botar no renda fixa aqui, meu irmão, juro tá 15, eu tô conseguindo aqui uns papel de Banco do Brasil, pagando CDI mais 5, 20% ao ano, irmão. Você não fazer nada, tomar risco. Pra que você vai investir na startup? Não faz sentido, pô. Agora, se o juro tiver a 2, CDI mais 5 significa 7%. Aí você fala, mano, ou eu invisto em startup, em empresa, entro em dívida e tal, ou eu não vou valorizar meu patrimônio, entendeu? Então um investidor, ele precisa tomar risco. Logo, o empreendedor e o mercado se beneficiam, gera mais emprego, as pessoas vivem melhor tal. É por isso que um país mal gerido, ele é pior pro pobre do que pro rico. Porque o rico, ele ganha dinheiro mais fácil. O pobre se ferra. Certo? Então, por que eu falei pra vocês que, sim,
um evento macro como uma eleição ruim é péssimo para o país. É péssimo global para atingir AGI. O que é AGI? É quando a IA... Mas você acredita nisso? Com certeza. Que vai rolar mesmo tava em uma Davos singularidade. discutindo isso. Agora, eu vou pra Não, Davos todo ano. eu então, tô perguntando porque eu já trouxe pessoas aqui que falam que esquece e tem gente que realmente acredita que vai acontecer. não, quem fala que esquece não tem a menor ideia do que tá falando. É tão simples Tá, quanto isso. então vamos lá. Vamos lá. Tem essa corrida, Davos claro. é o Fórum Econômico Mundial, onde os homens mais poderosos do mundo se reúnem todo janeiro. Eu vou todo janeiro pra lá e as discussões esse ano só girou em torno disso. Não é se, é quando. É quando. Na verdade, E o Elon falam Musk quanto? acha ano que vem. O Ano Dario que vem já? Dario Amodei acha daqui a 3 anos. Eu acho daqui a uns 5. Tá? Então essa Tá. que é a conversa. Então, a história é a seguinte. Depois a gente fala de Davos, da grande Tá conclusão bom. de Davos, que isso impacta diretamente na vida das pessoas. Mas existe uma corrida por AGI, né? Que é basicamente quando a inteligência artificial ela é autossuficiente, ou seja, ela se autodesenvolve. Então não precisa de ser humano. Ela cria cada vez uma inteligência mais inteligente. Ela é autossuficiente. Isso- É recursivo, ela melhora É, ela sim. mesma. Então é o seguinte: quem atingir isso primeiro tem um poder de supremacia 100 vezes Absurdo. maior do que alguém que tinha a bomba atômica, algumas décadas atrás. Quando o pessoal tava na corrida por ter a bomba atômica, quem tivesse a bomba atômica primeiro tinha uma supremacia Mas é importante. uma corrida de empresas ou uma corrida de países? Não, corrida de países. É. É uma corrida de países. As empresas estão auxiliando esses países, inclusive recomendo o editor aí entrar no X do Alex Karp e do Peter Thiel, que eles publicaram um manifesto importantíssimo. Da Palantir. O manifesto mais importante da história do Vale do Silício, eu acho, da Palantir, falando como que as empresas de segurança americana têm que entrar no jogo junto com os Estados Unidos, senão os Estados Unidos vai perder a hegemonia e o Ocidente vai perder a hegemonia pro Oriente. Então existe uma guerra fria acontecendo hoje. Claro, porque cai qualquer sistema de segurança de banco, de tudo. Esquece. O cara destrói teu sistema financeiro, acaba com a tua nação. Mas isso tem a ver também com computação quântica também. Que... Tem a ver com uma série de fatores. Só que isso aí é output. O que é input? Tá? O que é... É resultado. O que é o... Eu vim aqui só pra ser a tradução simultânea. Faz o corte certinho aí. Ele fala, corta pra pessoa que tá... Output é resultado, o input é o... o que, É a entrada. O que é a entrada? Assim, o que é o insumo para esse resultado, tá? Insumo. Terras raras, Sim. tá? Que o Brasil, by the way, tem a segunda maior reserva do mundo, só perde pra China. E a nossa mistura de minerais aqui, ela é super sofisticada. E essa notícia agora que foi vendida... Sim, para os Estados Unidos, graças a Deus, pior se fosse para a China. Segundo ponto, a gente não só tem a segunda maior reserva do mundo, quando a gente tem 1/3 de todas as terras raras do mundo, isso porque a gente achou. Porque nem começou o processo Porque pode achar mais coisas. Não há muito mais. Tá. O Brasil é uma potência em terras raras. Outra coisa que alimenta escala de AI. Energia. Sim. 85% da nossa matriz energética é limpa. limpa. Biomassa, vento, Hidrelétrica. solar, hidrelétrica. Isso porque a gente ainda não double down ali Escalar. Não dobrou a focou, aposta. dobrou a aposta. Traduz Zone, mano. Zoning. É o A seguinte, zona. Área. mas isso não é assim Não. que traduz. Não é assim, eu acho. Acho que não tem tradução. É que, cara, eu não sei essas porra em português, que eu não leio nada em português. Tá, eu só mas leio inglês. Mas o ponto explica- é o seguinte, o Zone é... É você estar no mesmo horário dos Estados Unidos ou não? Não, tem nada a ver com isso. Não? O Zone é o seguinte, para você instalar data centers nos Estados Unidos é um problemaço, porque tem muita cidade grande e importante perto dos lugares onde há disponível para instalar data center. Tá. O nosso Brasil, ele é um Brasil gigante, um país continental. Área remota pra Tem caramba. áreas remotas. Então E o por que que tem zoning, que o ser- tipo por que de tem que ser zoneamento remoto? que a gente tem ali... Cara, porque é o seguinte, porque consome-se muita energia, tem muito barulho, noise tá. o negócio. Então tem uma série de fatores que prejudica quem mora em volta. Entendi. Só que o Brasil tem tanta área remota, Que tranquilo. com insolação pra caramba, É. by the way, e com conexão, eles chamam de grid curtain, né? Que é meio que a conexão elétrica ali, Tá. brasileira, Rede elétrica. a rede elétrica, que é super sofisticado, mais sofisticado que os Estados Unidos, Tá. by the way. Então quando Certo. você coloca isso unificado inclusive Pô, a oferta de águas que a gente tem tem, todas as condições, então. esquece, irmão. A gente é a plataforma para escalar AI no mundo. A gente é a plataforma para fazer o counterweight contra a China, ou seja, para ser Contrapeso. o contrapeso versus a China nessa luta pelo Ocidente, pelos valores ocidentais. Porque é o seguinte, você foi para a China agora, Sim. eu também já fui, eu conheço muito bem o chinês. Na China, por exemplo, se você está numa igreja católica lá rezando, o cara entra e ele te prende.
Rola isso. Rola padre sendo preso lá, minha igreja católica e tal. A China, por exemplo, em momentos teve a política do filho único, que é se sua esposa engravida de novo, compulsoriamente ela tem que abortar, assassinar. As pessoas vai ver como o lado bom, não é tão ruim. Bom, pode ser. Pra mim, não é um negócio agradável pra mim, mas eu agradeço a Deus por ter essa oportunidade, por as pessoas gostarem de mim e atendo todo mundo com muito carinho. Mas, de qualquer forma, a outra parte do negócio é o seguinte, quando dá errado, e principalmente se você é um homem do bem. Cara, eu sou um cara conservador, católico, trabalhador, não me meto com vagabundo, logo odeio esquerda, certo? Quando você tá nesse espectro da vida, do lado do bem, você tem um mal te atacando o tempo inteiro. Né? Então, quando você pega a mídia mainstream, cara, basicamente uma parte relevante dessa mídia é a origem do mal. A esquerda é a origem do mal. Então a pauta é o mal. A pauta é o assassinato de crianças, que eles chamam de aborto. A pauta é liberalização das drogas. A pauta é a libertinagem. E eu sou a antítese. Eu sou pró-vida, eu quero que as pessoas vivam, eu quero que as pessoas se desenvolvam. Eu quero que o cara que mora na favela ele possa ser bem sucedido. Eu quero que ele consiga trabalhar, que ele consiga construir o seu negócio, que ele consiga ascender na sua carreira. A esquerda não quer isso. Então quando você defende essas coisas, as pessoas fazem de tudo ali, o turma do mal, né, pra te atacar. Você tem que ter uma fibra e uma certeza de quem você é muito grande pra você não quebrar, entendeu? Então, pra mim, pra ele, por exemplo, também, a gente não tá nem aí. Na verdade, você pode falar o que você quiser da gente, eu estou cagando porque você fala de mim, velho. Porque eu sei quem eu sou, quem importa sabe quem eu sou e, tamo muito Mas isso tem um alinhamento entre vocês sobre isso? Já teve essa conversa? Tipo, até onde pode ir a pessoa física? Como tem, que é? A gente vira e mexe se alinha, né? Mas são coisas que não adianta, são coisas que, o Thales, ele é esse cara, sempre foi. A gente bota isso na conta, é igual a multa por causa do barulho no escritório. Você tem que botar na conta e falar, cara, vale a pena ou não? Então a gente tá o tempo todo, mas como a gente é muito alinhado, a gente tá o tempo todo dosando. E principalmente a gente tem valores parecidos, né? Parecidos, não, iguais. Isso é importante. Então, o que acaba acontecendo é que ele é um porta-voz do que a gente acredita. Mas, ele é um porta-voz do que ele acredita. Se vocês tivessem valores diferentes, eu acho que teria que ter essa conversa, né? Tipo, eu acho que não existiria sociedade. Tem como, porra? Como? Você casaria com a tua mulher se ela tivesse valores diferentes de você? Não. Qual a diferença do casamento pra uma sociedade? É porque eu já vi sociedade que, cara, eles pensam totalmente diferente. Mas né? é uma sociedade, às vezes, pela oportunidade, pelo dinheiro, não pelo propósito. É porque os caras estão focados em grana, a gente não tá, irmão. A gente já ganhou dinheiro antes de abrir isso aqui. Então isso aqui a gente quer construir Brasil mesmo, entendeu? Óbvio que eu quero dinheiro, eu não sou imbecil. Eu quero construir Brasil, isso aqui não é ONG não, isso aqui é pra dar dinheiro. Mas a gente não está fazendo por causa do dinheiro. Mas quando vem uma opinião um pouco mais forte do Thales, por exemplo. Não, é a forma de falar só, pô. Agora, por exemplo, ele, tá tinindo. Tá uma sinfonia. Ele fala com profundidade. Você mandou muito bem. Você viu uma sinfonia. Porque ele tá falando com profundidade, ele traz lastro, ele traz dados. Antes era mais agressivo. E aí a agressividade provoca reação. Hoje dificilmente tem uma reação. A reação porque não tem nível intelectual pra ter reação. Deve ter quantos caras no Brasil que tem profundidade pra debater com ele? 3 caras da esquerda? 4? Sei lá, 5. Tô doido pra achar um. By the way, quem quiser, aceita o desafio aí. Vem aqui no Vilela. Então vamos fazer. É diferente, eu acho, que a forma de falar, entendeu? A forma é importante, não é só o que, é o como. E eu acredito que o como teve um grande amadurecimento ao longo do caminho, desde que a gente começou até agora. Agora, uma coisa legal que você falou de Founder-led Growth, né, que é até um dos programas que a gente tem no G4 para ensinar o fundador a se tornar um canal de crescimento para sua empresa. E aí, como o Thales falou, não necessariamente é produzir conteúdo e ter seguidor. A maioria pode ser o cara ser relevante na cidade dele, pode ser o cara se tornar relevante no mercado dele, no setor. Coisa legal que você falou de Founder-led Growth, né, que é até um dos programas que a gente tem no G4 para ensinar o fundador a se tornar um canal de crescimento para sua empresa. E aí, como o Thales falou, não necessariamente é produzir conteúdo e ter seguidor. A maioria pode ser o cara ser relevante na cidade dele, pode ser o cara se tornar relevante no mercado dele, no setor. Então, não é o cara ter seguidor. Às vezes é o cara se tornar relevante na região dele. Tem um negócio que atende uma construtora no Espírito Santo. Cara, não tem nada a ver ele ter seguidor no Instagram. Ele tem que ter relevância regional.
Relevância regional tu consegue muito mais fácil e rápido no jornal da tua cidade, na rádio da tua cidade. Então, o Founder-Led Growth é o fundador se tornar um canal para a sua empresa. Tem nada a ver com ser famoso e ter seguidor. Até porque ter seguidor não te faz famoso. Não. Perfeito. Porque o volume de seguidores é um bando de curioso fofocando sobre a tua vida. É isso aí. Então, no final do dia, o Stories que dá resultado, o Reels que vende, ele não tem milhões de views. Ele tem menos views. Mas é o Reels de 3 minutos que o cara entendeu um pensamento teu, ouviu uma história tua, viu um ponto de vista teu e falou, porra, esse cara aqui eu acho que eu tenho que aprender com ele. Pro nosso business. Pro cara de produto, às vezes é um vídeo de dancinha. Você vê que hoje o Adib, por exemplo, ele tá muito mais fazendo trend para ter alcance do que fazendo conteúdo em si. Então, cara, eu me lembro quando eu tive essa conversa com a Adib, teve um momento ali que eu tava fazendo alguns encontros com eles, aconselhando ele na época. E a gente já tinha o G4 nessa época? Já, né? E eu me lembro que eu falei com ele, falei, cara, você deveria abrir o teu perfil e gerar conteúdo, isso é bom, Adib. Ele, porra, não sei, a galera tem um pouco de preconceito. Meu irmão, teu produto é B2C, você tem que fazer isso. Você tem 2 clientes, você tem o teu cliente que vai comprar de você na farmácia, 3 clientes, né? Você tem o teu cliente que vai comprar de você na farmácia, você tem a farmácia e você tem o teu representante, que ele tem que se inspirar em você. Tem que abrir e tal, aí conversamos até que ele decidiu começar a abrir e gerar conteúdo. E hoje, pô, tá essa máquina. Hoje tu pega brilhante. o Guilherme Benchimol produz conteúdo, o Salute produz conteúdo, o Bloise, que é o CEO da Prozis, de 100 bilhões de dólares, né? Que era o presidente do iFood. Ele produz conteúdo e ele fala, cara, eu tenho 40 mil funcionários, como é que eu inspiro 40 mil pessoas? O Instagram é um excelente canal para esse cara tá entendendo a minha visão. Por que, Alfredo? E aí, Bruno? Ele é um grande conselheiro. E aí? O que você diria, Alfredo? Tirar do 0 pro 1. Eu já falei, já. Cara, eu acho que a primeira coisa, para quem tá nessa situação, eu já tive nessa situação, com 23 anos de idade, eu acho que a primeira coisa é colocar os seus pensamentos num papel para você ter clareza e organização da tua situação. Acho que você precisa entender aonde você tá e depois disso, é aquele velho ditado, né? Devo, não nego, pago quando puder. Depois disso, você criar um plano onde você não tem que tentar se salvar, né? Você precisa tentar evoluir degrau a degrau até você conseguir resolver o problema. No final do dia, não importa em que patamar é a tua empresa, é o teu negócio, o teu emprego, você vai ter problema. O segredo, muitas vezes, não é você resolver o problema, é você administrar o problema. Então, eu diria isso. Eu diria, cara, para de tentar achar uma solução para resolver o teu problema e começa a administrar ele. A administração de qualquer coisa começa com visibilidade, com clareza daquilo ali. E aí é natural, né? Essa pessoa, ela vai ser muito difícil ela conseguir motivação. E aí, para isso, você vai precisar exercer a disciplina. E simplificar as coisas torna tudo muito mais fácil. Então, basicamente, vou tentar dar um exemplo. Cara, você tá com dificuldade de ir pra academia, fazer um treino de 1 hora. Cara, começa fazendo um treino de 10 minutos, de 20 minutos. Começa caminhando. Aí depois você vai começando a pegar mais confiança. E aí depois você vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo. Diminua as etapas rumo à evolução naquilo que você precisa. Porque o cara que tá nessa situação, ele vai acreditar que dá para ele se motivar e não dá para se motivar. Então você não vai conseguir sair de onde você tá esperando estar motivado. Tá alegre, tá feliz. Então, meu irmão, vai na disciplina, começa de cara fechada, vai evoluindo, vai dando a cara pro problema, vai colocando o problema na ponta do lápis, que você vai conseguir lidar com ele de forma muito mais fácil. Foi assim que eu fiz, quando mais ou menos aos 24 anos eu fiquei devendo 300 mil reais, tinha vergonha de falar pro meu pai, tava completamente perdido. O que eu fiz? Eu, peguei a empresa, desaluguei a sala, dei 3 passos para trás e comecei a fazer design in-house. Eu passava um dia dentro da empresa, cobrava 2 mil reais por mês, passava o dia inteiro na empresa. Qual toda a tua demanda de designer, eu faço tudo em um dia. Então eu regredi. Para isso, para sair dessa etapa, você vai ter que vencer o seu ego. Muitas vezes que é o mais difícil e normalmente é o que afunda as pessoas, porque elas mantêm o problema por causa do ego, com medo de mostrar fracasso para as pessoas. Quando nessa vida do empreendedor, o fracasso é um momento de maior aprendizado. Então você aprende quando você fracassa e você não repete. Você faz diferente. Você aprende mais com fracasso ou com acerto? Você aprende mais com o erro.
Não quer dizer que é fracasso, Que é né? fracasso, Tá. Eu acho que o erro ele acaba te dando mais repertório do que o acerto. Mas, sem sombra de dúvidas, o que faz você crescer fazendo analogias, né? Mas é tipo de entender. O modelo de negócio vencedor, ele normalmente é aquele que você vai conseguir atribuir ao resultado que você gera. O Google e Facebook são as maiores mídias do mundo porque eles sabem o lead que ele te gera. Ele sabe a venda que ele te gerou. Então ele consegue cobrar porque ele sabe quanto ele está te gerando. Então qualquer modelo de negócio que você consegue cobrar pelo resultado, ele normalmente vai se tornar mais exponencial. Vou dar um exemplo. Imagina que tem algumas pessoas assistindo a gente que são donas de empresa de gestão de rede social. Tá. Então as pessoas estão lá fazendo a gestão do perfil do Nardon. Cara, a maioria das empresas hoje, elas têm um modelo de negócio por serviço. O que é isso? Cara, eu vou fazer 3 posts por dia para você e eu vou te cobrar 15 mil reais por mês. Esse é o modelo que a maioria das agências prestadores de serviço fazem hoje no Brasil. Por que advogado tem advogado bilionário? Porque o cara não cobra só o FII. Ele cobra um pedaço da causa que ele ganha. Então, imagina que o cara pode pegar um modelo de negócio e falar, Nardon, se eu fizer um post teu que bater 10 mil views, você vai me pagar, R$1.000 de bônus. Se bater 100 mil views, são 5 mil reais de bônus. Todo conteúdo acima de 1 milhão vai bater 10 mil reais de bônus. O cara vai prestar o mesmo serviço, só que agora ele conseguiu transformar o ganho dele em exponencial com o mesmo serviço. Por quê? Porque ele construiu um modelo onde ele vai ganhar em cima do resultado que ele gera para o Nardon. Então, nunca sente em cima do seu modelo de negócio. E, obviamente, se você quer construir um negócio de equity, né, de valor, sua empresa não só fazer dinheiro, mas ela tem um valor, a recorrência é o que dá lastro para sua empresa valer alguma coisa. E é o que te dá previsibilidade para você poder ter um planejamento muito mais seguro do teu negócio e não ficar todo mês começando o negócio do zero. Né? Então, você tem que trabalhar em direção ao teu modelo de negócio, ele tem que conseguir te criar essa recorrência. Então, só complementando aí ao que o Nardon colocou sobre o modelo de negócio, trazendo um exemplo. Tive até uma história agora real. Eu comecei a fazer YouTube, né? E aí, tô fazendo o canal e tudo mais. E aí, naturalmente, começou um amigo meu falar assim, cara, faz um vídeo aqui da minha empresa. Aí eu falei, legal. Talvez exista demanda para cobrar para fazer um vídeo pro YouTube, né? Hoje a gente investe muito em produção. Então eu falei, cara, será que não vale a pena testar esse modelo? Aí vai lá, testou o modelo. 100 mil reais para fazer um vídeo da tua empresa. Porque eu gasto no final do dia mesmo 1 hora de uma palestra, vamos supor assim. Aí eu, almoçando com um amigo meu que foi artista da Globo, ele falou assim, tô super feliz. A novela que eu gravei com 15 anos vai voltar pro Vale a Pena Ver de novo. E eu vou ganhar um dinheirinho de direito de imagem. Na hora, aquilo me deu um estalo de modelo de negócio. Falei, cara, calma aí. E se quando eu subir um conteúdo hoje, eu falar pro cara que ele tá comprando 12 meses aquele conteúdo? Se ele quiser o conteúdo no ar daqui a 1 ano, ele tem que pagar 5 mil reais por mês. Já é um modelo mais escalável, porque se você produz, 100 conteúdos desse, daqui a 1 ano o conteúdo quer continuar no ar, 50 caras querem que o conteúdo continue no ar, você acabou de criar um negócio de 250 mil reais por mês. Então... Sovereign Cortex. Biohack your mind. Unleash peak performance.